Você percebeu que o Airbnb está sendo cercado no mundo inteiro? E não é só uma perseguição, também não é coincidência. Era óbvio que isso ia acontecer em algum momento. Eles estão mexendo justamente com quem não se deve mexer. O Estado. Ninguém gosta de admitir, mas o Airbnb deixou de ser uma hospedagem alternativa e virou uma indústria imobiliária paralela. E nenhuma cidade vai aceitar isso por muito tempo. E nesse vídeo eu vou te mostrar como o Airbnb vai ser esmagado aos poucos e por que isso já começou. Quando a gente fala do Airbnb lá na Europa, nos Estados Unidos, a gente não está falando do seu Zé alugando um quarto, como aqui no Brasil. Cara, a gente está falando de empresas multimilionárias comprando prédios inteiros, retirando moradores e transformando bairros vivos para aquela cidade onde as pessoas moram, basicamente num tipo de estoque turístico. Isso que eu estou te falando já aconteceu em Barcelona, já aconteceu em Paris, já aconteceu em Veneza e está acontecendo ainda mais forte em Nova York. É tipo assim, cara, a cidade ela continua existindo, só que ninguém mais mora nela. Olha que louco isso. Ela vira uma Disneylândia, funciona para turista, mas é inabitável para quem trabalha, estuda e vive ali porque não tem mais lugar para morar ou o aluguel é muito caro. Agora deixa eu te explicar por que o Airbnb não é só um problema de mercado e nem também um problema só de concorrência com o hotel. Na verdade, ele está virando um problema econômico forte, inclusive aqui no Brasil. Mas quando eu falo risco econômico, eu estou dizendo que este modelo do Airbnb ele está começando a desorganizar estruturas que sustentam a nossa economia viva do país. E não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, tá? E por que isso? Porque o Airbnb ele mexe com três coisas sensíveis para o Estado. Primeira coisa, a moradia. Cara, quando o modelo do Airbnb ele cresce demais, ele retira o imóvel do aluguel tradicional, ele acaba encarecendo a moradia. Por quê? Porque você aumenta o número de estadias pontuais e diminui a chance, né, a possibilidade geográfica do aluguel. Você diminui a quantidade de espaços para aluguel. E quando você mexe na moradia do Estado, cara, você vai gerar pressão social, vai gerar pressão política, vai gerar pressão eleitoral para aquela prefeitura. E nenhum governo, por mais que seja local, na prefeitura, aguenta isso por muito tempo. Segunda coisa que o Airbnb mexe, base tributária. O aluguel tradicional, ele é previsível, ele é tributável, ele é controlável. Por outro lado, você tem o Airbnb que é muito pulverizado, é difícil de tributar e altamente escalável. E essa é a proposta que o Airbnb vende, né? É muito fácil você locar um quarto e para quem quer colocar um ponto de locação, é muito mais fácil do que você colocar isso numa imobiliária que tem taxa de várias coisas, é difícil, são contratos estendidos. E também é muito mais fácil do que um hotel, de você construir um hotel. Então o modelo de negócio é muito escalável, é muito pulverizado. Só que para o Estado brasileiro, isso é um buraco fiscal disfarçado de inovação, cara. Quando o Estado percebe isso, ele não pergunta se pode tributar, ele vai lá e crava a faca, ele tributa. E o terceiro motivo é que o Airbnb ele é uma competição desigual. Pensa comigo, o hotel ele paga imposto, ele paga licença, ele tem alvará, ele tem regra trabalhista, ele tem bombeiro, ele tem vigilância, acessibilidade, são N fatores para um hotel funcionar. E rede de hotelaria é muito forte no Brasil. Aí o Airbnb ele cresce sem absolutamente nada disso. E aí quando você tem a hotelaria de um lado e o Estado do outro se alinhando, cara, é óbvio que essa conta vai chegar. Ela vai chegar com uma regra nova, com uma taxa nova, com um custo novo desse modelo. Em algum momento isso vai bater na porta do Airbnb, com certeza. E este é um case perfeito de como um modelo privado que cresceu demais está virando um problema público. Rapidamente, dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. E se você tem uma empresa, ela está travada, você precisa destravar e aumentar seus lucros, primeiro link aqui embaixo, na descrição do vídeo, é o link da nossa consultoria empresarial. Agora, presta atenção nessa parte, que é a parte mais importante do vídeo. É basicamente o que as pessoas não estão enxergando sobre esse modelo do Airbnb, sobre a situação dele. Entenda, o Airbnb ele não vai ser destruído de uma única vez. Ele vai ser comprimido aos poucos. E a compressão, neste caso, é muito pior do que proibição, porque vai matar a margem de lucro do Airbnb, vai matar o incentivo das pessoas, dos investidores nesse modelo, e mata também o principal público do Airbnb, que é o locador pequeno. E como que essa compressão vai vir? Primeira coisa que eu vejo, tá? Uma tributação progressiva e silenciosa. Você já parou para prestar atenção que o governo ele não precisa banir o Airbnb? Ele precisa só tributar até a conta não fechar mais.
Cara, é ISS, é IVA, é taxa municipal, é taxa turística, é obrigação acessória. E aí o que, que acontece? O anfitrião pequeno sai. Vai ficar só o operador grande. E o anfitrião pequeno é a maior parte do Airbnb. Eles vendem esse sonho de escala. Seja um anfitrião, tenha vários quartos, várias casas. Faça disso um investimento, faça disso uma renda. Só que você já matou o mercado. Só nesse fato. E é o que vem acontecendo. Essa notícia que saiu agora recentemente, onde as pessoas físicas vão ser tributadas com 44% de imposto. Cara, não está sendo um ataque direto ao Airbnb, está sendo no anfitrião pequeno, onde tem a pulverização do modelo. Só que, além disso, outra forma provável de compreensão são as licenças e os limites de dias. Isso aqui é um caminho muito óbvio, já está sendo discutido muito lá fora, nessas cidades que eu te mostrei, que tem problemas, né, nos Estados Unidos, na Europa, e obviamente que as coisas de lá vêm para cá. É onde o Estado chega e diz para você, senhora, você pode só locar por 30, 60 ou 90 dias. E aí, o anfitrião que tinha previsibilidade naquilo, fazia daquilo uma renda de fato, ele começa a perder previsibilidade de faturamento. Sem faturamento, deixa de ser um modelo de negócio rentável e automaticamente perde-se mais usuários do Airbnb. Tem uma terceira forma de compressão que eu acho muito provável e acho que é a pior de todas, que é o zonamento urbano, que significa que as cidades podem começar a proibir o Airbnb em áreas de centros, áreas centrais. E olha só que problema, né? Quando todos os anfitriões saem do centro para preservar o fluxo da cidade, né, e são jogados para o interior, cara, você mata a localização premium. Você mata basicamente a principal parte do modelo de negócio, que é você conseguir ter uma boa estadia num ponto estratégico, num ponto bom, por um preço barato. Que não precise alugar uma casa ou então pagar o preço caríssimo de um hotel. E por que esse é o pior? Porque não seria novidade se ela viesse de um estado maior, se fosse uma regra geral. Né? Então, tipo assim, o Airbnb pode continuar funcionando, mas em determinadas regiões centrais ele deixa de funcionar. Isso seria um risco direto para o modelo de negócio do Airbnb, onde ele continua existindo, só que bem pior, perdeu um ciclo ali core do business. Aí eu tenho uma última forma de compressão, que é a hotelização forçada. Né? Uma exigência de vistoria, segurança, acessibilidade, seguro, regra de condomínio, são coisas possíveis de acontecer. Então, o Airbnb ele vira como se fosse um hotel, só que ele não tem a estrutura e o preço de um hotel, ele tem uma margem muito menor. Você está percebendo o padrão? Absolutamente nenhum desses cenários vai matar o Airbnb no papel. Porque esses cenários eles vão matando o Airbnb aos poucos, fazendo essa compreensão, e que já começou com a questão dos impostos, a questão das regulamentações. Está percebendo quanto que isso pode ser prejudicial para esse modelo? Porque o modelo, quando ele perde caixa, ele deixa de ser simples como ele opera hoje, e ele foi criado para ser simples, ele não tem como sobreviver. É por isso que eu digo que o Airbnb ele virou um risco econômico. Porque não é que ele é um modelo ruim, porque ele cresceu sem assumir o impacto que ele causa, né? Impacto político, impacto social, impacto tributário para qualquer tipo de governo. Ele cresceu rápido demais a ponto de não passar mais despercebido nesses três vetores, que são vetores cruciais para uma sociedade, para o governo principalmente. E quais são as soluções possíveis? Né? Eu vou falar aqui, sinceramente, fiz uma análise do caso, eu vou falar o que eu faria se fosse gestor CEO do Airbnb, tá? Ou pelo menos a forma que eu enxergo isso. Primeira coisa que eu faria não seria discutir marketing, como aumentar clientes, expansão, ou futuro, de fato, do produto em si do Airbnb. Mas eu sentaria e faria uma pergunta muito simples. Cara, em quantos países o meu modelo virou um problema político? Porque se isso acontece, quando isso acontece, eu não estou mais competindo com uma concorrência ou com um hotel, como é o de praxe do Airbnb. Estou competindo com o Estado, cara. E aqui o jogo é outro. E eu acho que o Airbnb, se ele não tomar uma ação agora, ele pode cometer um erro clássico de empresas que crescem demais, que eles confundem crescimento com legitimidade do modelo de negócio. O que eu quero dizer com isso? Só porque o modelo funciona economicamente, não significa que ele é um modelo sustentável socialmente. Dito isso, a minha primeira mudança seria separar definitivamente o pequeno anfitrião da indústria imobiliária, criar essa segmentação dentro do modelo. Porque hoje o Estado ele olha para o Airbnb e ele não vê mais pessoas alugando um quarto, né? Ele vê fundos, vê incorporadoras, vê prédios inteiros operando como se fosse um hotel disfarçado. E enquanto isso tudo estiver misturado na mesma plataforma, o Airbnb sempre vai perder a narrativa para o Estado. E a segunda coisa que eu faria seria assumir o óbvio. Se tem cidades que estão colapsando e elas não suportam mais o modelo atual de negócio,
Fingir que isso é perseguição só vai acelerar o problema, só vai piorar as coisas. Então eu criaria regras internas por cidade, por polos de capitais. E essas regras teriam limite de unidades por anfitrião, restrição geográfica, de fato, né, para ser complacente com a cidade e cooperação direta com as prefeituras. O Estado também quer ganhar dinheiro. Então por que não agir a favor, não aceitar de uma vez? Isso dói no bolso? Dói. Vai doer muito na margem do Airbnb. Óbvio que vai doer no bolso. Só que evitar algo muito pior, que na minha visão é proibição, é taxação agressiva, sabe? São guerras regulatórias que eu não preciso participar, são guerras que eu posso perder. E a terceira coisa que eu faria seria algo talvez improvável, né? Que talvez muitas pessoas me critiquem por isso, mas eu mexeria na margem, que é justamente onde ninguém quer mexer. O Airbnb, ele ganha escala explorando um vácuo regulatório. A verdade é essa. Concorda comigo? Só que quando esse vácuo fechar, e ele está fechando, como as notícias que a gente viu de novos impostos, a margem desse modelo ela vai evaporar. Pode não ser do dia para a noite, pode demorar, mas é muito provável que vá acontecer em algum momento. Então eu criaria uma nova operação no Airbnb e transformaria essa operação numa infraestrutura urbana de hospedagem, não no mercado paralelo como está hoje. Eu aceitaria. Faria parceria com cidades, com uma tributação clara, com uma contrapartida social. Deixa eu te contar um segredo. Em negócios, pagar imposto negociado é sempre, mas sempre, 1000 vezes mais barato do que ser proibido de operar. Então eu aceitaria que em algumas características, algumas regiões, alguns tipos de cliente, sim, talvez vão competir com uma rede de hotel. Eu continuaria com o meu nome, com a minha marca e teria um modelo misto disso. Por fim, eu faria mais uma coisa que parece loucura, mas que na minha visão não é. Eu travaria o crescimento do Airbnb de propósito, mas eu faria isso em cidades críticas. Porque eu acho, cara, que perder mercado agora é muito melhor do que perder o direito de operar depois, sabe? Eu não colocaria em jogo a operação toda por conta disso. Então, assim, vou fazer um adendo. O Airbnb, obviamente, ele tem tempo, ele não está quebrando, não é uma empresa que vai quebrar, mas está sendo cercado e ele cresceu tanto que ele está mexendo com estruturas políticas, sociais, econômicas, né, através de tributação, como eu já te comentei. Obviamente, tem uma marca forte, uma base gigante de cliente, uma tecnologia de ponta. Só que o problema vai vir se ele continuar insistindo em operar uma indústria imobiliária como se fosse uma startup ainda. Faz parte do jogo. Eu sou a favor das startups e das novas tecnologias, mas em algum momento a conta vai vir. E quando essa conta vir, ela vai vir por política. E aí não tem valuation, não tem fundo de investimento que protege. Esse vídeo aqui é justamente para a gente entender que enquanto a gente tem uma leitura de mercado, dá para tomar decisão. Antes que aconteça algo que aconteceu com a Jaguar, que eu vou deixar nesse vídeo aqui, que tomou uma decisão ridiculamente constrangedora e basicamente jogou no lixo um século de marca premium. Até o próximo vídeo.